Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do canal Notícias do Fogão. Vamos ver aqui o Seleção Sport TV, com o Rizek, Roger, PC, Conrado, etc. E também o Globo Esporte de hoje, né? Esse apanhado aí de Globo, né? Vamos fazer logo esse apanhado. Tem muito mais pra fazer em outros vídeos, mas esse aqui vai ter Globo Esporte, vai ter Seleção Sport TV, 2 vídeos bem longos, então não deu para expandir muito para outros programas. Vamos fazer por parte, esse aqui é isso. Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos quando outros vídeos forem postados. Esse tá muito bom, tá? A matéria maravilhosa do Globo Esporte e um apanhado, uma destrinchada do clássico aí, dos valores de mercado dos jogadores, estatísticas, gols, resultados no Seleção Sport TV. Então vamos lá, pessoal, vamos pro vídeo e até daqui a pouco. Uma equipa que está... Marlon Freitas toca no meio campo, Almada. Uma equipa que está... Devolveu para ele, Marlon Freitas. Circula de pé em pé. Uma equipa que está... insaciável. O Alex Telles levantou a cabeça, cruzou lá na segunda trave. Olha o gol, Savarino! Chicotada na cara dela! Uma equipa que está... insaciável, que está incansável em busca de objetivos. Luiz Henrique! O garoto é um iceberg na frente do goleiro. Frio! Marlon Freitas pediu passagem, enviou, bom passe, atenção, Júnior! Líder absoluto, jogando muito. E até quem não torce pro Botafogo quer ver um pouquinho. Esse daí não é botafoguense não é possível não estar animado. Olá, muito boa tarde pra você, Globo Esporte na área, com mais uma vitória do Botafogo, um show em cima do Vasco, 3-0, e podia ser mais, hein? Daqui a pouco a reportagem. E você viu aí, né, o dono do Botafogo, o John Textor, todo alegrinho? Então, não é que ele aproveitou até pra tirar uma onda com o Flamengo, rapaz? Eu brinquei um dia dizendo que iríamos detonar o Flamengo. Todo mundo riu, porque era uma piada. Mas hoje estou muito feliz por isso ser uma realidade. O Botafogo atropelou o Vasco, abriu 6 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão e está cada vez mais perto do título. Cada passo dado em direção ao futuro leva o Botafogo rumo a uma conquista. Uma equipe que parece ter sede, fome de vitórias. Uma equipa que está insaciável, que está incansável em busca de objetivos. Na noite de ontem, o objetivo era seguir na jornada sólida rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Diante de 32.007 torcedores no estádio Newton Santos, o adversário era o Vasco, 9º colocado na tabela, com uma ligeira esperança de, ao fim da competição, terminar com uma das vagas para a Libertadores. E hoje fizemos mais um bom jogo. Fizeram, começando com a cabeçada do Adrielson, que terminou na trave. Que chance teve o Botafogo na cabeça do Adrielson. Mas a bola não demoraria a entrar no gol. O Vasco não conseguiu segurar por muito tempo o Botafogo. Um time habituado a decidir jogos com rapidez. Quase 2 minutos depois, o chip da velocidade foi acionado no meio-campo. Toques precisos e acelerados, Marlon para Almada, Almada para Marlon e Alex Telles apareceu livre na esquerda. Recebeu, cruzou pro Savarino livre, emendar de primeira. De primeira, de cima para baixo, bonito gol. Savarino. A jogada levou 13 segundos para ser executada. Pouco mais de 3 minutos depois, o Vasco se atrapalhou na saída de bola e o Hugo Moura deu de graça para o Savarino, que, óbvio, disparou. A conclusão do lance foi uma tabelinha tripla e envolvente de Igor Jesus, Savarino e Luiz Henrique, que terminou no segundo gol. O Botafogo amplia com menos de 12 minutos. Olha o detalhe, o Luiz Henrique, ligeiro com a esquerda, tirou do goleiro, já ajeitando para o pé direito tocar para o gol. Quando o Léo Jardim viu, já tinha passado. A jogada do segundo gol foi ainda mais rápida do que a do primeiro. Saiu em 7 segundos. A gente tenta colocar intensidade, né? Ainda mais jogando em casa. A gente tomou os 2 gols muito rápido, né? E daí o jogo sai completamente do contexto que você trabalha, né? Ainda acho que depois que a gente tomou os 2 gols, a gente teve 1 ou 2 chances ali que a gente poderia, um gol, entrar no jogo, né? 2 chances. Uma com o Verratti quase na pequena área. Puma cruzou, o Verratti defendeu!
e outra com Paulo Henrique. As duas defendidas pelo João, a última com as pontinhas dos dedos. Apesar do lampejo ofensivo, o Vasco continuava desnorteado, cometendo erros, como o do Pumita, que se enrolou diante do Igor Jesus. O atacante roubou a bola, já jogando na frente, rápido, chegou antes da marcação, quando viu estava na cara do gol. Teve alguns poucos segundos para pensar no que fazer, escolheu o cantinho e foi por pouco. Que chance teve o Botafogo! A situação ainda iria piorar para o Vasco. O Igor Jesus passou pelo João Vitor e foi derrubado pelo zagueiro. Pênalti. O João Vitor puxou o atacante pelo ombro. O VAR analisou se foi dentro da área. O árbitro voltou atrás, marcou falta e mostrou o segundo cartão amarelo para o João Vitor. O Vasco ficou com -1 na partida. Depois do intervalo, o que se viu foi um jogo de um time só. Passa na boca do gol e vai embora. O Júnior Santos, que aos poucos vem voltando após uma grave lesão, substituiu o Adrielson. Em menos de 3 minutos, o artilheiro do time na temporada fez o 3º gol do Botafogo. Atenção, Júnior! Mais uma transição rápida da equipe que terminou com um toque sutil do Júnior. Foi o 19º gol do atacante no ano. Ele não marcava desde o jogo contra o Grêmio, no dia 16 de junho. A gente tem que brigar por títulos esse ano. E vendo o Botafogo nesse momento, eu me sinto contagiado junto com a equipe para trabalhar, né? Para estar dando o meu melhor dentro de campo. Com alguns dos principais jogadores substituídos, o Botafogo relaxou. Com 10 em campo, o Vasco só teve forças para se defender e evitar uma goleada. O placar terminou 3-0. É um resultado que a gente gostaria, mesmo sendo contra o líder do campeonato. A gente sabe que é um clássico. Clássico que a gente tem que competir mais, né? Com a vitória, o Botafogo abriu 6 pontos para o vice, Palmeiras. Essa é a maior vantagem de um líder nesta edição do Brasileirão. Time que impressiona, encanta, a ponto do chefe, dono do clube, John Textor, se ajoelhar, fazer reverência e encenar uma engraxada na chuteira do Júnior Santos. Um jogador símbolo do Botafogo. Fiquei meio sem graça ali, né? Mas eu agradeço pela moral ali, pelo incentivo. Essa é a essência do Botafogo, eu me identifico também com o Botafogo, os momentos de queda, os momentos do clube se levantar, se reerguer. A gente está cada dia mais dando uma volta por cima. Eu quero, no final do ano, aí, festejar grandes coisas com essa camisa. Então é isso, o Botafogo abriu 6 pontos de vantagem na liderança e faltam só 6 rodadas para acabar o Brasileirão. Você pode entrar no simulador do ge.globo para ver todas as possibilidades. A mais simples é o time ganhar os próximos 4 jogos contra o Cuiabá, o Atlético Mineiro, o Vitória e o vice-líder Palmeiras. Esse jogo vai ser na casa do adversário. Vencendo esses 4, o Botafogo volta a conquistar o título brasileiro depois de 29 anos. E nessa projeção, o título ainda vem 4 dias antes da final da Libertadores contra o Galo no dia 30. Pela primeira vez, o Botafogo abre 6 pontos. Lembra de quando empatou com o Criciúma? E na sequência, numa sexta-feira, o Botafogo empata com o Criciúma. 2 dias depois, o Palmeiras derrota o Juventude. Ali, o Palmeiras chegava a uma diferença de só 1 ponto. Tendo o confronto direto na 36ª, bastava, seguindo aquela diferença, uma vitória em São Paulo. E o Palmeiras, muita gente imaginava, seria de forma inexorável o campeão brasileiro. Mas o futebol brasileiro aguarda surpresas. O Campeonato Brasileiro tem surpresa a cada esquina que você dobra. E de lá para cá o que aconteceu foi justamente o contrário. O Botafogo abriu vantagem, derrotou o Bragantino, derrota agora o Vasco. O Palmeiras entrega bolas para o Juventude, entrega bolas para o Corinthians, somou 1 ponto, Fortaleza, somou 1 ponto nos últimos 6 que disputou e a diferença hoje chega a 6. A maior diferença que o Botafogo já abriu para o Palmeiras na condição de líder. Sobre isso vamos debater muito aqui no Seleção que começa agora. Tudo bem, Conrado? Beleza, Rizek? Boa tarde, cara. Tranquilo? Boa tarde para você, Roger, PC, todo mundo aqui com a gente. Um amasso, né, do Botafogo ontem, um atropelo, 3-0, foi pouco do que foi o jogo. Às vezes a gente fala, 3-0 não contou muito que foi o jogo, que às vezes é um jogo que é mais difícil, o time consegue abrir 3-0, mas foi futebol de líder, futebol de quem está 6 pontos na frente do Palmeiras mesmo. O Botafogo tá sobrando no futebol brasileiro, tá jogando muita bola. Se vai ser campeão, a gente não sabe. Como eu acho que algumas dessas pessoas falaram lá atrás, né, no empate contra o Criciúma, para mim erraram, né? Tem muito futebol.
tinha, né? E agora continua tendo 6 pontos, continua um confronto direto para o Palmeiras. E assim, pode tropeçar, tá jogando muito até agora, mas pode tropeçar de novo. O futebol brasileiro é muito difícil, é um jogo atrás do outro. O Botafogo ainda tem uma Libertadores, mas claro, a vantagem é grande, é considerável, uma vantagem boa de 6 pontos. Então, de novo, o futebol de quem está liderando com 6 pontos na frente do Palmeiras. Pelo contrário, quem está vacilando é o Palmeiras, não está só perdendo pontos, está entregando gols, né? Isso eu estava falando. O Palmeiras está jogando mal, foram 4 gols seguidos entregues pelo Palmeiras. Então, quem fica com aqueles rótulos, né? O Botafogo sempre entrega, o Palmeiras que nunca vacila. O contrário, o futebol é rodada a rodada, jogo a jogo, ano a ano. O Palmeiras tem entregado gols. Essa diferença de pontos que aumentou foi, claro, os adversários tiveram méritos, Fortaleza, Corinthians, mas falhas feias do Palmeiras no momento decisivo. Ou seja, aqueles clichês que a gente se acostumou a atribuir a Palmeiras e Botafogo, neste momento estão invertidos, né? O Botafogo está jogando com muita leveza, eu sei que os resultados ajudam, é claro, mas o Botafogo está jogando com extrema leveza, com tranquilidade, calma. Inclusive, ele ampliou a sua vantagem e o saldo de gols, que era muito a favor do Palmeiras, hoje ele se igualou, 26 gols para cada um. Pode ser um critério de desempate. E quem está entregando bolas, quem parece nesse momento estar mais tenso, mais preocupado, quem não está botando tanto medo assim no retrovisor como botou no ano passado é justamente o Palmeiras. Clichês invertidos nesse momento para falar do melhor futebol que a gente tem em 2024 no Brasil e do time que mais venceu nos últimos anos, que é o Palmeiras. Tudo bom, Roger? Boa tarde a você. Bem-vindo à Seleção. E aí, Rizek, tudo bem? Tudo ótimo. Certinho. Primeiro, um grande jogo ontem do Botafogo, né? Espetáculos. Os primeiros 20 minutos do Botafogo foram espetaculares e de um gol que há muito tempo não via, né? Uma triangulação de alta velocidade, passes de primeiras e a finalização do moleque é absurda. Você lembra de um gol desse? Trazendo de perna. Eu tava tentando lembrar, eu não lembro de um gol assim. Gol? Aquela troca de... Já vi passe e drible. Finalizar na cara do goleiro, futsal eu já vi. No campo, eu não lembro. Aquilo acontece num átimo, né? Não é porque levou, não, é num átimo. Foi um deleite, né? Olha só. Savarino, Igor Jesus, de primeira Savarino, Luiz Henrique. Toma. Isso é lindo demais. É pra bater. Ontem eu tava na transmissão. Como é que chama isso aí? Tem nome essa jogada aí, gente? Sei, vamos ter que inventar. No futsal, eles chamam... Na ginástica olímpica, o nome não assina, o sobrenome. Qual é o sobrenome do Luiz Henrique? O futsal eles chamam de tic-tac. Bota no A galera do futsal usa muito tic-tac, uma perna pra outra. Deixa eu ver, Roger. Eu gostei da sua ideia da ginástica. Vamos batizar com o sobrenome do Luiz Henrique. Olha isso, essa câmera é a melhor. Olha, ele tira completamente do Léo Jardim. Só que geralmente, né, por exemplo, o Iniesta também usa muito, né, o principal. Mas aí é pra dar o passe, pra dar o drible. Ele fazia muito pra dar o drible, né? Lá fora ele chama croqueta. Roger, é Luiz Henrique André Rosa da Silva. Então, rosa fica bonito. Fica. Isso é uma rosa. Toque rosa. Hein? Toque rosa. Toque rosa. Fica bonito, né? Eu acho que a gente pode batizar esse gol dessa maneira como rosa. Gostei, cara. Gostei dessa ideia, cara. Achei ótima ideia. Gostei, cara. É bem legal. E ontem, na transmissão, eu levantei para bater palma. A gente faz ali quase que da tribuna, né? Sentado, debruçado no campo para analisar. Eu tive que levantar e ficar batendo palma ali pelo menos 1 minuto, porque há muito tempo eu não via uma jogada tão intensa de velocidade, passes de primeira e de uma finalização muito refinada. E voltando ao assunto dos outros jogos, eu acho que Internacional e São Paulo fecharam o G6. Acho que o G6 está fechado. Obviamente vai ter mais uma vaga de Libertadores. Abriram 8 pontos, do 6º para o 7º colocado, com as derrotas de Bahia e de Vasco. Deixa eu pedir pra gente colocar a classificação para ilustrar essa tese então, aqui. Os 6, para mim, eu acho que já estão classificados aí para Libertadores, né? Os 4 primeiros e os 5º e o 6º numa pré-Libertadores. E vai abrir ainda uma vaga. E aí essa vaga ainda está em disputa. Olha só, o São Paulo abre 8 pontos para o Bahia. Uhum. E aí, restando 6 jogos, né? 6 jogos, né? Obviamente, uma vaga ainda vai abrir, porque Botafogo e Flamengo estão entre esses 6 classificados de Libertadores. E o Atlético, mesmo não estando, ele tem 2 competições. Então, se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, abre uma vaga. Se o Botafogo ganhar a Copa do Libertadores, abre uma vaga. E se não for o Flamengo nem o Botafogo, vai ganhar o Atlético.
E se ganhar as duas, também abre mais uma vaga. Então, o G7 está garantido. Pode virar G9. Se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana... Temos pelo menos garantia de mais uma vaga. Perfeito. Então, essa vaga vai ser uma boa disputa, né? Porque o Bahia está rateando no final, o Cruzeiro também está rateando, mas tem uma final de Sul-Americana, porque também pode garantir pela Sul-Americana, e o Vasco rateando. E o Atlético vai abrir mão, né? Pelo menos nessa semana, eu acho que de Campeonato Brasileiro. Porque se também for abrindo muita mão, ele tem que fazer pelo menos mais 3, 4 pontos aí, né? Pra garantir. 3 pontos. Olha, restando 6 rodadas, o Roger tem toda a razão, né? Dá pra gente meio que cravar que o G6 não muda. Dá pra gente cravar que... Bota, por favor, de novo ali a classificação. Dá pra gente cravar que 2 vagas de rebaixamento já estão preenchidas, né? Pelo Atlético Goianiense e pelo Cuiabá. Não é matemático, mas você vê o Cuiabá nesse momento a 7 pontos do Bragantino. Muito difícil que a situação se altere, né, de Cuiabá e Atlético Goianiense, que inclusive já anunciou que se prepara para jogar a Série B, o Dragão. Então você tem 2 vagas no rebaixamento, a briga pelo título, evidentemente. Vagas de Sul-Americana, né, que para quem não tem nada vai ser importante. Imagina Corinthians e Fluminense não terem competições internacionais para jogar no ano que vem. Então a vaga da Sul-Americana vai ser também algo importante. E na expectativa de G9, muita gente sonhando com uma vaga na Libertadores, que aí não é o time chegando à Libertadores, é a Libertadores chegando no clube, né? Se for G9. É a Libertadores que vai chegar no clube, não o clube que vai chegar na Libertadores. O Roger estava falando que levantou para aplaudir. Eu acho que foi isso mesmo. O Botafogo não jogou ontem, ele fez cinema. E o Vasco assistiu, né? Como o Roger, o Vasco também ficou de pé aplaudindo o Botafogo ontem. Boa tarde, PC, bem-vindo. Salve, André, Conrado, Roger, quem nos acompanha. O Botafogo ontem adotou uma postura, estava conversando isso com o Roger, inclusive. Os primeiros 15 minutos, especialmente, foram de marcação de território. Eu tenho um time melhor, eu estou jogando em casa e eu vou fazer valer isso. E foi o que o Botafogo fez. Com 15 minutos, eu entendo que o torcedor do Vasco já estava dizendo assim, acabou. O torcedor do Botafogo eufórico. Vem o segundo e o Botafogo administra o jogo. Você acha que o Vasco foi muito aberto, assim? Você tem essa opinião? Eu vi muita gente entendendo que o Vasco deveria ter entrado mais para se defender, mais conservador. Eu acho que é assim. Depois eu não teria, por exemplo, começado com o Botafogo jogando que jogou ontem, podia vir fechado, trancado. Se bem fechado, deveria tentar jogar. Eu acho que teve um problema, basicamente o que houve para mim é uma diferença de qualidade de uma equipe para outra. E com as opções que uma equipe e outra tem, mas o jogo, a maneira como ele se desenvolve, o Botafogo, o primeiro gol, se não me engano, saiu aos 9, não é? Mas antes já tinha acontecido. Tá aí, ó, jogadaça que vai combinar com o gol do Savarino. Agora você vai ver nessa imagem que aqui, ó, o Savarino tá entrando na área. Olha como ele já recua um pouquinho, ó, e ajeita o corpo, sabendo que aquela bola vai dele. O cruzamento do Alex Telles não foi aquele cruzamento aleatório. Ele foi na direção do Savarino. Ali eram 8 minutos, o Botafogo 1-0. E todos rápidos. Os 3 gols, roubou, chegou rápido no ataque e finalizou. Muita pressão, é um domínio técnico, tático e físico. 11 minutos, 2-0. E com objetividade, né? E conhecimento muito grande do campo que joga, né? Do que o campo proporciona, né? Agora, o Vasco teve duas estocadas ali que obrigam o John a fazer belas defesas ali, né? O lado esquerdo da defesa, que aí é o Almada que tem que voltar, nem sempre ele volta. Foram 2 vezes ali que... Três vezes que o Vasco conseguiu chegar com perigo e o Almada... Olha lá, o Almada como tá longe, tem 2 no Alex Telles. Os 2 laterais. O Puma, não tem como um cara marcar 2. O Almada tá aqui do lado de fora. E o Paulo Henrique vai... Eu confesso que nesse momento eu falei, opa, vai ter jogo, né? O Vasco até o Galo com certeza tá de olho nisso aí. Eu falei, vai ter jogo, mas aí foi só isso, né? Porque depois vai ter uma expulsão e aí com 11 contra 10, o que tava fácil fica ainda mais fácil. O Igor Você acha que ele hesitou, Roger? Ele ficou em dúvida como definir o lance? Não, pelo contrário. Ele fez tudo certo? Ele fez tudo certo, só que eu acho que ele caprichou demais, ele tentou tirar muito. Perdeu um gol incrível, muito sozinho, né? Mas o gesto técnico dele, como ele levanta a cabeça, como ele está dominando o espaço, é certo. Agora ali a bola mais... Eu tocaria por cima? Não, e aí uma batida curioso, cruzada, né? E aí um lance bem curioso, né, PC? Para mim é pênalti. Agora, o domínio do Botafogo era tão acentuado no jogo que o pênalti é revogado, a torcida não reclamou e os jogadores
O único alerta que o Marlon Freitas faz pro Bruno Arleu de Araújo é em relação ao cartão. Mas, para mim, tem uma falta. O Paulo César participou ontem do troca de passe, no qual o Conrado também estava com o Mansur e com o Felipe. Tem uma falta fora da área, mas eu acho que tem outra dentro da área quando ele acaba a sua obra. Eu mostro o lance de novo para vocês. Mas, assim, o que já estava muito fácil, né? Que a falta seja marcada onde ela termina, né? Não onde ela começa. A gente debate o lance depois, mas aí o que já estava muito fácil vai ficar ainda mais tranquilo e o Botafogo dá uma tirada no pé normal no segundo tempo, né? Dá uma tiradinha no pé normal, O primeiro chute do Vasco no segundo tempo foi aos 21 minutos. Foi aquele do Lucas Piton. E aí, não, teve um no finalzinho, lembra? No finalzinho do jogo teve uma outra finalização. E aí a ótima notícia também é que o Júnior Santos está de volta, né? Entrar no jogo, fazer gol. Aquele que foi o jogador mais decisivo no primeiro semestre está de volta. Passa a ser mais uma opção nessa reta final de temporada para a alegria do dono John Textor, que estava ontem no Newton Santos. E que inclusive engraxa a chuteira do Júnior Santos após o gol do jogador. E outro gol, o terceiro também, né? Rouba, velocidade, chega com todo mundo, né? Uma cavalaria, vem todo mundo, né? Correndo. E esse aí, ele tem um trabalho importante, claro. Aí eu acho que vai ter o John Textor engraxando, que você disse. Legal demais. E assim, um trabalho de um técnico, às vezes, você convencer o jogador, né? E o Roger tá aqui, ele pode falar, que ele tem que... Você vai fazer essa corrida, você vai dar a vida, meu amigo. Você vai correr com tudo. E várias vezes você não vai pegar na bola. Isso é muito difícil. De qual lance vocês estão falando? De todos os lances do Botafogo. Porque vem 5, só um faz gol. Conrado. Então, só que esse cara que passa pela direita, ele chama atenção. Esse cara que passa pela esquerda, ele chama atenção. O que vai pelo meio deixa o cara da bola mais tranquilo. E você convencer a toda rodada que você vai correr para não pegar a bola... É difícil. Isso é muito difícil. E o Botafogo faz isso muito bem. É todo mundo correndo com tudo. O terceiro gol ilustra o que o Conrado está falando. Porque o Vitinho está aberto. Os três, pode pegar qualquer um dos três. O Vitinho está aberto aqui pelo lado direito. E a jogada vai e tem o desfecho. E dois jogadores estão entrando pelo lado esquerdo. Já roubou a bola, né? Agora, olha o Marlon Freitas ali no meio. Olha o Vitinho. Olha todo mundo aqui, o Vitinho, ó. Olha o Vitinho. E aí o Botafogo... Olha o Vitinho pedindo. O Almada correu, não encostou na bola. O Marlon Freitas estava lá atrás, é volante. Ele podia ter ficado atrás só para receber essa bola de volta. O primeiro, chegam 4 jogadores dentro da área. E aí tem um detalhe muito legal, que até eu não tinha percebido isso no ar, se a gente puder mostrar o primeiro gol depois. O meu amigo analista Bruno Pet postou nas redes sociais dele, cara, que o Luiz Henrique, ele aponta pro Savarino ir lá no segundo pau, porque ele vê que só ia ter um para marcar, né? O Lucas Piton. E, de novo, é todo mundo correndo. Então, o Botafogo rouba a bola naquele primeiro gol, de primeira do Savarino. Tá vendo aí o terceiro. E, cara, do nada, tem 4 jogadores na área e só 3 marcadores do Vasco. Isso é impressionante. Você está se referindo a essa imagem aí. Esse daí, olha agora. Roubou, ó, Almada pegou. Olha agora, todo mundo correndo. Só tem 3 do Vasco. Agora, lá em cima, o Luiz Henrique. Ele vai apontar pro lado direito, ó. Vai lá em cima. E aí, é exatamente onde a bola vai. Pode ver que ele nem pula para disputar a bola, o Luiz Henrique. E assim, esse detalhe, ele vai lá porque eu tô vendo que a gente está em superioridade. O Savarino vai exatamente onde ele aponta. Uma imagem muito legal de perceber. Roger, e não é uma finalização tão simples, né? Pegar de primeira ali com tanta precisão, né? Chicotada. O que você acha, Roger, tecnicamente dessa finalização? É perfeita, você vê que ele faz todo o movimento, porque não é só o pé, né? Todo o movimento corporal, tu vê que ele inclina todo o corpo, ele gira a cintura, ele gira o quadril para pegar de cima para baixo, porque se você não gira o quadril e não inclina o corpo, você pega embaixo dela e joga lá em cima. Tipo eu, assim, né? Eu chutaria essa bola tipo um zagueiro, assim, né? Mas essa é a diferença do Botafogo, né? Essa intensidade e a qualidade técnica. Porque não adianta nada você ter essa intensidade e errar o passe. Não sei se vocês viram o jogo do Real Madrid. Foi antes, eu vi. O Militão teve um lance muito semelhante. Mas aí ele que é uma jogada do Vini. Isso. E o Militão isola. O Savarino. Bem parecido. Muito parecido. Essa atuação ele jogou lá no Camp Nou. Muito parecido, só que o Militão joga no Camp Nou e o Savarino... Provavelmente não deve ter feito um movimento natural do corpo para pegar um tipo de bola dessa. Que atacou. Foi mais zagueiro do que atacou. Não, é que assim, o Savarino, assim, eu acho que ele é um dos protagonistas do campeonato, né? Um dos grandes jogadores. Os 3 gols ontem ele tem participação. E me parece que quando ele veio... ele faz. Porque assim, no Galo ele era um bom jogador, claro, mas ele nunca foi assim um titular absoluto do Galo, né? Assim, ele sempre viveu um pouco na sombra dos titulares. Sempre achei ele bom jogador.
No Botafogo, ele tá jogando bola, assim, Sabe de protagonista. que eu estava nesse ano, pensando ontem, que eu ainda não tinha me ligado, que com certeza explica um pouco. Ele jogou muito tempo na MLS, né? Antes de vir para o Galo, depois voltou. Muito acostumado a gramado sintético. Muito acostumado. Lá tem vários, né? Então ele já jogou várias vezes. E isso do Botafogo, o estilo do jogo, e aí não é nem entrar na discussão de ser sintético ou natural, tá? Gramado bom. Isso ajuda, passe de primeira, sabe que o cara vai dominar, o cara passa com tudo porque sabe que o cara vai dominar, vai dar de primeira, isso facilita. Agora, um gramado irregular, lento, aí o passe vem, aí a bola dá uma pererecada, aí você domina mal, aí já corre todo mundo de volta para trás. O cara já tem que dominar e voltar o passe para trás. Isso também ajuda o estilo de jogo, né? Esse gramado lisinho. E o Savarino está pensando isso ontem. São vários e vários anos jogando em vários gramados sintéticos. Só para acrescentar, né? Porque ele é um dos principais jogadores do Botafogo na temporada, tanto nesse tipo de gramado, como também Sim, claro. ele vem se sobressaindo assim. Ontem, por exemplo, fica muito difícil você Se o Botafogo for campeão da Libertadores, se o Botafogo ganhar do Galo, não estranhe se ele não for eleito o Rei da América. Savarino? Porque é impressionante. Ele vem fazendo gols importantes, ele vem sendo protagonista. Participando, exatamente. Jogo contra o Palmeiras em São Paulo, jogo... ele vem fazendo... Ontem ele... Mais um gol e mais uma assistência. Ele chega a 11 gols e 11 assistências na temporada, o Savarino. Você tocou num ponto legal, cara, de debater, assim... futebol é um esporte coletivo, obviamente, mas a gente, jornalista, insiste nos destaques individuais. Os prêmios individuais têm um grande peso, basta ver a discussão toda em torno da bola de ouro, perdida pelo Vinícius Júnior. Quem seria, se tivesse que escolher quem seria o destaque do Botafogo? Seria o Luiz Henrique? Seria o Savarino? Qual é o jogador que pode simbolizar? No primeiro semestre era o Júnior Santos. Sem dúvida. Né? Ele se machuca. O segundo está em aberto. Tá em aberto. Pra mim é o Luiz Henrique. Você acha que é o Luiz Henrique, o grande protagonista? O Almada chegou super bem também na janela. O Igor Jesus, cara, os super marcadores bem. estão malucos com o Luiz Henrique. Maluco. Ele pega, ele trava, ele puxa pro meio, aí puxa pra direita, aí ele finge que vai e volta. Os caras não estão conseguindo marcar o Luiz Henrique. Ele Eu tá tenho num nível dificuldade de apontar um jogador como assim. Eu acho que o Savarino tem um peso brutal também no time. Mas acho que fosse pra escolher. Eu penso assim, quem eu escolheria pra tirar? Você vai tirar o Bastos e o Barbosa dessa briga? Por mais que chamem menos atenção, mas estão jogando demais também, os dois zagueiros. Não, todo mundo, Marlon Freitas, um monte de gente tá jogando bem. Eu faço essa escolha assim, geralmente tá assim. Super bem vai ter a final agora. Você tem que tirar um cara. Você só pode segurar um. De jeito nenhum você tira pra jogar a final. Eu quero o Luiz Henrique. Não, eu acho que é o jogador mais valioso mesmo do Botafogo se alguém, hoje. Eu acho que quem decide mais, eu acho que é o mais decisivo, é o que é mais importante durante o jogo, não só o cara que faz o gol, eu digo o desenrolar da partida. Joga nele, ele faz Você muita tem opinião formada sobre isso? Nessa condição do Conrado, eu escolheria diferente. Porque o Luiz Henrique é um cara que precisa de suporte para a bola chegar nele, né? Então, o motor do Botafogo, acho que passa pelo Savarino e principalmente pelo Marlon Freitas. Para fazer o Botafogo funcionar. O Luiz Henrique é o cara do acabamento. É aquele refino, é aquele que bota a cereja, é a rosa, né? É a rosa. Obviamente, com o time engrenado, com toda a engrenagem pronta, aí você fala assim, a engrenagem está pronta. Qual o craque? O Luiz Henrique, obviamente. Mas primeiro escolhendo um time assim, que tu precisa montar uma engrenagem, não sei se seria... Eu acho que tem outros ali que podem... O que mostra que é um time muito coletivo, né? Que é uma engrenagem muito... Ontem que nós funcionando muito bem. Nós vimos no Newton Santos ontem, foi assim, enquanto a bola rolou, talvez um dos exemplos mais acabados do que é uma equipe coletivamente atuando. Com 38 minutos do segundo tempo, jogo 3-0, há uma situação no jogo em que o Lucas Halter e o Barbosa estão no campo defensivo do Vasco. O único jogador do Botafogo que está no campo do Botafogo é o goleiro John. Então, assim, o Arthur Jorge até fala sobre isso na entrevista coletiva, essa questão que envolve o apetite da equipe, a vontade da equipe, o desejo da equipe, é você trabalhar com esse nível de ambição elevado o tempo inteiro. E ontem o que se viu foi isso. Quer dizer, o próximo desafio já é sábado contra o Cuiabá, que vai jogar ali fechadinho, por uma bola, à espera de um erro. Então, pressionar sem perder em nenhum momento a tua estrutura de jogo. O Botafogo ontem
sai o Vitinho e o Gregory vai para a lateral direita. Ele tinha o Matheus Ponte no banco, mas ele bota o Gregory na lateral direita. Então, e a estrutura continua mantida. Até por um castiguinho no Ponte, ter feito aquela bobagem. E até porque também não vai jogar a final de Libertadores e talvez ele imagine se acontecer alguma coisa com o Vitinho, o Gregory pode ser a alternativa dele ali na lateral direita. Então é assim, eu por hora, dizer nesse segundo semestre quem é o melhor jogador do Botafogo, acho que ainda está muito em aberto porque esse coletivo, Luiz Henrique se sobressai, mas eu concordo com o Roger, para esse acabamento aparecer, tem que ter uma movimentação. O Savarino está muito bem, o Marlon Freitas saiu. E isso você tem que ter uma estrutura muito forte interna no clube. O Marlon Freitas saiu de uma posição de desprezado jogador no início da temporada, queriam que ele fosse negociado, não servia para jogar no Botafogo, onde já se viu esse cara continuar aqui, para hoje ser um jogador fundamental nessa equipe. O Júnior Santos também acho um grande personagem, já a gente fala mais dele, e quando começa a temporada, ele não surge como assim um jogador incontestável, vai ser titular. Você tinha o Jefinho como opção para escalar, o Luiz Henrique, a gente entendia que seria titular em algum momento, só que ele, Júnior Santos, se coloca como o grande jogador do Botafogo. Pré-Libertadores é dele, né? Tem nome e sobrenome. E passa a ser o titular absoluto. Só que aí ele se machuca e a minha impressão é que o time, não por causa da saída do Júnior Santos especificamente, mas o time encaixa muito bem sem ele, né? O time encaixa bem sem ele, até na posição em que o Luiz Henrique rende melhor, que é a ponta direita, onde estava jogando o Júnior Santos. Encaixar o Almada, que estava chegando. Aí você encaixa o Almada, o Savarino cresce. Exatamente. Eu acho que ficou melhor, inclusive. Acho que ficou melhor. Sobre o Botafogo, a gente já falou, né? A parte técnica está muito bem. Taticamente, né? Arthur Jorge trabalha, são vários exemplos de gols bem trabalhados. E uma parte física, né? Que para ter essa intensidade toda, é impressionante o físico do Botafogo. Só que para isso tudo acontecer, tem que ser falado o trabalho do Botafogo na contratação dos jogadores. Não é só ter dinheiro e o mundo está aí cheio de exemplo aqui, não precisa ir no mundo, pode ficar aqui no Brasil, de gente que gasta muito mal. Então, para ter esse estilo de jogador, eu vou atrás de um cara que fisicamente sobra. Se eu te falar que o Savarino custou mais barato que o Pedro Raul, você acredita? Acredito. É por isso que eu tô falando. Um monte de gente gasta muito mal. Departamento do Botafogo. O Igor Jesus, claro que tem o salário. O Igor Jesus veio de graça, né? Uma transferência livre. Então, são estilos que não é à toa. O Botafogo claramente vai no mercado procurar jogadores potentes na parte física, porque esse é o estilo de jogo que o técnico vai usar e você pretende ter dentro de campo, jogando aí, por exemplo, no Newton Santos, no estilo do gramado que é rápido. Então, é um trabalho que o John Textor aí a gente está vendo, ele falou isso um pouco na entrevista, e é verdade, é um departamento de futebol, um departamento ali de scout, que trabalhou bem demais, focando no que o time precisa. Porque não adianta você querer jogar assim e não ter esse monte de cavalo fisicamente que o Botafogo tem. São os caras que chegam muito fácil na frente. Então, é um conjunto todo. Não basta ter dinheiro. O Botafogo tem dinheiro, gastou pra caramba, só que gastou bem. Gastou muito bem e isso precisa ser falado. É um trabalho muito bem feito fora de campo também. E fica também revelada aí uma coisa, né, Conrado? Em cima do que você falou. Você tem que ter um perfil do que você quer para a sua equipe. A partir do momento que você tem esse perfil definido, e isso não é uma ideia de é resultado de várias conversas. O Textor falou isso ontem na entrevista que ele concedeu, já pensando em 2025, comissão técnica daqui, mas nós já estamos olhando. A partir do momento que você tem esse perfil definido, você aí vai ao mercado. Talvez o grande problema de alguns clubes que têm dinheiro e as respostas não acontecem é porque não consegue definir o perfil do que ele quer para o seu time. Não é? Você vai muito mais, às vezes, em busca de um nome, e esse nome pode ser considerado indiscutível ali, até o momento que ele chegue, rende ou não rende. Mas se você sabe o que eu quero, lá atrás, quando recém comprou o Botafogo, o Textor usou uma expressão chamada Botafogo Way, vocês lembram? Sim. Então, quer dizer, o que eu quero pro Botafogo? Ele, mais ou menos... O jeito do Botafogo. Né? Mais ou menos essa expressão definiu o que ele quer. E aí eu acho que as ações passaram a ser tomadas por um mercado, por uma área que hoje eu considero imprescindível em qualquer clube de futebol, independentemente do seu nível de competitividade. Mas se ela não tiver gente capaz nessa área,
ela muitas vezes vai desperdiçar o dinheiro que tem. Então vamos ouvir John Textor, felizão após a vitória de ontem, falando justamente sobre isso, o trabalho do Botafogo para montar o time líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores. It's not just about the players we bought, it's about the players we found. Our scouting department, they're really, honestly, the best I've seen in football. Junior Santos from the second division of Japan, Igor Jesus from the Emirates on a free transfer. We see things in players that fit the profile. The profile of Botafogo is smart, technical, fast. Either you're fast with your feet, or you're fast with your decisions, or you're fast with the ball. And our scouts adhere to those principles, and we've been very fortunate to have them stay with us, and we're already planning to reload heavily for next year. We want to level up this squad every year. People talk about financial fair play. I call it good scouting. We expect to really load up for next year. So that's my job. The coach and the players are focused on today. The scouting department, we're focused on tomorrow. Bom, a gente colocou o campinho do time titular com os valores que o Botafogo pagou em multas rescisórias. O fato do jogador vir sem custo não quer dizer que ele seja barato, evidentemente, né? Você arca com o custo mensal dele. Mas para vocês verem como o Botafogo trouxe boa parte do seu time titular sem precisar pagar direitos econômicos, né? Sem precisar pagar multas rescisórias. O John veio por 7 milhões de reais, acho um valor bem tranquilo pro goleiro que ele é, né? O Vitinho... 7 milhões hoje no futebol é de graça. Perfeito. O Vitinho veio por 49 milhões. O Bastos veio sem custos, é um jogador mapeado pelo scout do Botafogo, assim como o Barbosa. Confesso que nunca tinha ouvido falar de nenhum dos dois. Não, Bastos jogou na Lazio. Muito eu não conhecia, sim, confesso que eu não conhecia. O Alex Telles veio... Mas ele não vingou tanto assim na Europa. A temporada dele está sendo essa. Ano passado... Não, ele não foi um dos maiores zagueiros do mundo, mas ele tem uma carreira longa na Lazio, jogou no campeonato italiano. Dele. Sim. O Alex Telles, jogador de Copa do Mundo, né? Estava disponível no mercado. O Marlon Freitas chegou sem custos também. Veio do Dragão. Veio do Atlético Goianiense. O Gregory custou 13 milhões. O Luiz Henrique custou 106, é um nome óbvio, né? Muita gente queria, o Flamengo queria, o Botafogo foi lá e Fluminense pagou. Queria Fluminense queria, Corinthians, segundo o noticiário, queria também. O Almada também é um nome, assim, que eu vou dizer um nome óbvio, né? Campeão do mundo pela Argentina, mas o Botafogo foi lá e trouxe o jogador. Esses dois muito caros. Né? Isso aí... Então, mas são os dois jogadores caros, né? Sim. O Savarino, como eu disse, custou menos do que o Pedro Raul no Corinthians, e o Igor Jesus, que eu também não conhecia, veio sem custos e hoje é um jogador de seleção brasileira, né? Jogador convocado pela segunda vez para a seleção brasileira. O Vitinho aí também é muito caro, né? Se você pensar para lateral direito, é muito caro. 50 mil é muito caro, é um valor investido bem alto. Mas entrega, hein? Eu acho que ele ainda não tá voando. Ele mas sim, pode só estou dizendo pelo valor, é caro. Na média hoje do futebol brasileiro, ele tá, na minha opinião, ele resolveu tá um problema do Botafogo ali. Mas eu, pelo que eu me lembro dele na Premier League, eu acho que ele ainda pode... Não, ele ainda não tá voando no Botafogo, o Vitinho, mas tá bem. Mas se espera mais e é isso. Pelo valor, só tô falando que 50 milhões no lateral direito é muito dinheiro. Não, mas assim, tudo bem, o seu Gustavo Gomes estava no Milan quando veio pro Palmeiras, né? Jogava muito pouco lá. Eu não trato como uma negociação óbvia, porque não era um jogador que estava assim no noticiário, todo mundo quer. O Bastos, quando veio, também não era um nome assim que estava sendo disputado, foi mapeado pelo Botafogo. Sim, é muito mérito, né? Todos esses. O Igor Jesus, para mim, é o protótipo, é o principal para você elogiar o departamento de... A gente está falando só de quem começou a partida, né? Porque você tem também jogadores que estavam... O Igor Jesus, ele não era muito conhecido aqui. Tipo, eu lembro quando ele começou no Curitiba, foi bem e tal, mas foi jogar lá, ninguém imaginava. Ninguém. Agora, PC... te chamou a atenção a imagem do pênalti e gostei do seu comentário que o momento está tão bom que até uma torcida isso foi o que mais me chamou a atenção. Fascinada com a arbitragem, não está debatendo esse lance. A torcida do Botafogo é uma torcida atentíssima, qualquer gesto ao comportamento da arbitragem, ela está sempre atenta. O árbitro, Bruno Arleu de Araújo, incontinente, marca pênalti. Eu vi a explicação do Paulo César Oliveira ontem no Troca. Tem esse toque primeiro do João Vitor aqui por baixo, mas eu entendo que também há um por cima. Para mim foi pênalti, mas nem a torcida protestou. E os jogadores, na verdade foi o Marlon Freitas, que é o capitão da equipe, quando ele foi ponderar, é porque o João Vitor tinha recém sido advertido
com o cartão amarelo. Então tinha que receber o vermelho. Mas para mim, não sei se vocês concordam, foi pênalti e o João Vitor merecia o vermelho de qualquer jeito. Eu acho impossível, eu confesso, determinar assim com exatidão, assim, cravar com 100% de certeza. A imagem não me dá essa 100% de certeza se foi fora ou se foi dentro. Não, a questão é você achar o que foi pênalti. O que o PC Então, explicou, que ele me convenceu. O PC é o de ontem, não de hoje. Não, o PC Oliveira, é que o pênalti foi o toque na coxa por baixo. Mas aí nem o VAR achou isso, né? Porque o VAR mostra a imagem frisada com o toque do braço em cima. Exato. E aí o PC e pro Roger, eu também estava achando isso, a falta termina fora da área. Mas eu acho que o derruba mesmo é o toque na esquerda. Não sei se a gente consegue devagar para mostrar esse toque, é o da perna esquerda agora. Agora a perna esquerda do João Vitor dá esse no joelho, no próximo replay vai ver melhor que foi fora da área. E aí a questão, se você acha que o que derrubou foi o toque antes ou se foi a continuação por cima. Bom, pessoal, é isso. Esse lance aí do pênalti é muito confuso mesmo. Cada hora vamos dizer assim, a orientação muda, né? É igual mão na bola e bola na mão hoje em dia. Eu não sei quando é pênalti, quando não é mais. E com esse lance aí, uma hora a falta é na origem, outra hora se marca no ponto final da falta. E aí a gente fica sem saber o que é. Eu tinha achado que o lance tinha sido a falta no puxão, mas estão falando aí que o pênalti foi marcado no toque da coxa com a perna do Igor Jesus, né? Que derrubou ele. Então esse toque realmente foi fora da área. Mas que seja, o Botafogo não precisou desse pênalti, mas é mais um lance estranho envolvendo o Botafogo, né? Poderia ter sido um 3-0 no primeiro tempo ainda. E aí a barca estaria totalmente naufragada e o Botafogo poderia meter uma sacolada aí muito maior do que aplicou. Mas o Botafogo não aplicou uma goleada maior porque não quis. Dosou ali as energias. Os próximos jogos estão muito tensos também. Pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos e até o próximo vídeo.